Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aprender um pouquinho mais a respeito da jornada antes, durante e depois pós-redução de estômago? Afinal de contas, quem quer emagrecer tem que pagar o preço, não é verdade? Tem que ter comprometimento, tem que aprender tudo sobre o assunto e tem que se comprometer. É isso mesmo, tem que conhecer, não é verdade? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doping. Você já ouviu falar em doping? Sabe o que é? Quais são os sinais e sintomas? Quando acontece? Pois bem, não são apenas as pessoas que fizeram redução de estômago, né? Fizeram bypass gástrico ou gastroplastia para emagrecer, que podem apresentar sinais e sintomas da síndrome de Dupin. Isso mesmo, é uma síndrome. Existem outras pessoas que são pacientes diabéticos ou com outros tipos de síndrome, como Zollinger-Ellison, por exemplo, que podem também apresentar sinais e sintomas da síndrome de Dupin. Então, Vanessa, o que é esse Dupin? Todo mundo tem? É obrigatório? Vamos lá. A síndrome de Dupin nada mais é do que os sinais e sintomas que podem ocorrer devido à passagem muito rápida dos alimentos do estômago para o intestino. Então, normalmente, quando a gente faz a cirurgia de redução do estômago, nós temos toda a alteração anatômica do nosso organismo, né? O nosso estômago ele fica mais enxuto, menorzinho, dependendo do tipo da cirurgia, a gente pode haver ou não o desvio do intestino também, o que pode estar favorecendo o surgimento de sintomas que estão relacionados à síndrome de Dupin. Por que eu digo isso? Porque nem todo mundo tem. Alguns têm mais, outros têm menos. E os sintomas da síndrome de Dupin, eles são relativos. Relativos por quê? Porque eles podem acontecer de imediato, tá? Podem acontecer num período de tempo intermediário ou até mesmo tardio. É verdade, ele pode acontecer tardiamente sim. Mas tudo depende da quantidade que você está ingerindo de comida, do tipo de comida. E normalmente, a síndrome de Dupin ela está mais relacionada com a ingestão excessiva de alimentos ricos em carboidrato e açúcares. É aquele pãozinho que a gente adora, aquela pizza, aquele bolo, né? Tudo isso, quando não for bem dosado, eles podem estar dando início a sintomas que nos trazem muito desconforto, né? Eu me recordo que a primeira vez que eu tive Dupin tardio, eu me senti muito mal e eu liguei pro meu médico e falei pra ele, doutor, pelo amor de Deus, o que é isso? Achei que eu fosse morrer. E o que é isso? Tem alguma coisa de errado. E ele começou a dar risada no telefone, você acredita? Ele começou a dar risada e falou, Vanessa, que bom que você teve Dupin. Eu, como assim? Como passar mal é uma coisa boa? Ele, você vai se lembrar, vai servir de lembrança pra você de que você tem um limite e de que você não pode ficar se excedendo. Que toda vez que você se exceder, as chances de você ter Dupin existem. E aí você tem que pagar o preço, porque você vai se sentir mal, sim. E eu parei pra pensar naquilo e eu falei, nossa, ele tem razão. Eu também preciso começar a prestar atenção na quantidade do que eu estou ingerindo e no que eu estou ingerindo. Pois bem, a gente já sabe o que ocasiona o Dupin. E eu já disse que existem 3 tipos de sinais e sintomas, correto? Vamos aprender um pouquinho mais sobre cada um deles? O que vocês me dizem? Curiosos? Muitas pessoas me perguntam se eu tenho Dupin, tá? E eu tenho, algumas vezes eu tenho, não vou mentir pra você. Sou normal, tá? Mas hoje eu aprendi a identificar os sinais que o meu organismo dá. Quer ver? Bom, se a gente parar pra pensar no Dupin, nos sintomas iniciais, nos primeiros sintomas do Dupin, normalmente eles vão estar ocorrendo de 10 a 20 minutos após a ingestão dos alimentos calóricos, tá? Após a ingestão daquele alimento rico em carboidrato, em glicose, tá? Você vai começar a sentir aquele desconforto. Por que eu digo isso? Qual é o desconforto que você sente? É aquele peso na barriga, aquela sensação de que não caiu alguma coisa bem do que você comeu, pode dar náuseas, tá? Às vezes até o vômito propriamente dito. Falar em vômito até, tem gente que vomita e fica bem, tem gente que vomita e fica muito mal, não é assim? Então, para quem faz redução de estômago, a gente aprende que vomitar não é bom, nunca é bom. Por quê? Porque você já teve uma variação anatômica no seu corpo, você já passou por um procedimento cirúrgico, e quando você vomita, querendo ou não, você acaba fazendo o caminho inverso da comida, o que pode ocasionar em diversos danos para o seu organismo. Então, inclusive machucar a parede aqui do esôfago, a garganta, as cordas vocais. Então, a gente evita ao máximo vomitar. Essa é uma orientação médica, os médicos orientam que a gente evite ao máximo vomitar. Então, sim, é um transtorno, não são bons os sintomas, e a gente precisa ficar atento. Então, nós já vimos o que é Dupin, já sabemos o que ocasiona, já vimos os sinais e sintomas do Dupin de início imediato, agora nós temos o intermediário e o Dupin tardio. Vamos lá. No Dupin intermediário, os sinais e sintomas eles mudam um pouquinho, e o período também de surgimento vai estar sendo alterado. Pode surgir o Dupin de sintoma intermediário de 20 minutos a 1 hora após a ingestão dos alimentos altamente calóricos e ricos em açúcar. Qual é a diferença do Dupin inicial para o intermediário? A diferença está nos sintomas. No intermediário, os sinais e sintomas eles já estão mais relacionados ao aumento e à distensão do abdômen, tá? A surgimento e a formação de gases, aquele desconforto por gases,
Também pode acontecer a dor abdominal, cólicas e diarreia, tá? Então, toda vez que você ingerir altas quantidades, né, ou um volume maior e com alimentos muito rico em açúcares, pode sim estar ocasionando no surgimento do dumping. Por isso, atenção, muita atenção. Por que eu digo isso pra vocês? Eu adoro comer, gente. Às vezes eu ainda tenho que controlar o meu pensamento. Eu emagreci 65 quilos, mas isso não significa que eu não preciso manter uma vigilância constante em cima do meu peso, certo? Pois bem, então, eu adoro o churrasco, adoro. E de vez em quando a gente faz o churrasco aqui em casa ou vai na churrascaria. E logo depois, quando eu vou na churrascaria, eu gosto muito de comer uma sobremesa. Uma sobremesa em especial. Sabe qual é? Eu adoro, eu amo experimentar e comer petit gâteau. Sabe o que é? Aquele bolinho de chocolate, que por dentro ele vem quentinho, né? Vem cremoso, com chocolate, que é servido normalmente com uma bola de sorvete de creme, com calda de chocolate, de morango por cima. Eu adoro. Quer ver do modelo que eu gosto? Olha o pensamento de gordo falando. Vou postar uma foto pra você ver dele. Então, eu adoro comer um petit gâteau depois do churrasco. Mas eu sei que se eu exagerar no petit gâteau, eu provavelmente vou ter o dumping. Seja com sintomas iniciais, seja com sintomas intermediários, ou seja com sintomas tardios. Sabe o que eu faço? Eu procuro sempre alguém pra estar dividindo comigo o petit gâteau. Você acredita? E dá certo, porque isso me ajuda a limitar a quantidade de açúcar que eu tô ingerindo. E eu não passo vontade. Então eu sempre vejo o meu marido, a minha mãe, os meus filhos. Quem é que quer dividir comigo um petit gâteau? E aí, não pensa que a gente divide igualzinho não, viu? Afinal de contas, antes eu já comi a salada, já tomei alguma coisa, já comi a carne. E aí, né, não dá pra exagerar, porque senão o dumping vem. Pelo menos em mim, vem sim. Então eu sempre pego e procuro dividir. Diminuo as porções, dou um espaço maior entre os alimentos que eu estou ingerindo para tentar reduzir ao máximo os sinais e sintomas que eu tenho do dumping, né? Essa é a minha realidade. Bom, algumas pessoas têm o dumping também de forma tardia, que na verdade o que é? O surgimento do dumping tardio, os sinais e sintomas dele podem estar ocorrendo de 1 a 3 horas após a ingestão dos alimentos altamente calóricos. E os sintomas dele já são um pouco mais graves. Já incluem sudorese, que significa que a sua pele pode ficar fria e úmida. Incluem ansiedade, irritabilidade, a sensação de fome, tremores, a sensação de que o coração vai sair pela boca, porque pode estar te dando sim uma arritmia, uma taquicardia, tá? Pode estar te dando fraqueza, você pode ter dificuldade para enxergar as coisas porque fica tudo cheio de brilhinho. E na verdade, por que isso acontece? Porque como o seu organismo ele precisa lidar com uma quantidade muito grande de açúcar dentro do seu intestino delgado, ele acaba não tolerando essa quantidade e ele pede uma sobrecarga de insulina para estar auxiliando nesse processo digestivo. Com isso, o seu organismo metaboliza tudo e você acaba tendo sintomas de hipoglicemia, ou seja, como se você não tivesse ingerido nada. Não é estranho isso? Você come muito açúcar, daí seu organismo entende aquilo, ele manda uma descarga grande de insulina e você apresenta sintomas de quem não comeu nada de açúcar. Pois é. E aí, você precisa ter atenção. Atenção por quê? Porque com todos esses sinais e sintomas, pode acontecer de você precisar se sentar ou se deitar. Pois é. Lembra que eu comentei com vocês que eu tive a primeira vez o dumping e que eu liguei desesperada para o meu médico? Então, sabe no que foi? Foi logo depois da minha cirurgia, pouco tempo depois, alguns meses depois da minha cirurgia, eu resolvi tomar sorvete. E eu me esqueci, fiquei com um pensamento de gorda e resolvi pegar um sorvete de casquinha com chocolate por dentro e confeitos em cima, assim, muito açúcar mesmo. E aí eu tomei ele e tava passeando e tal, dali a pouco eu comecei a ter aquela sensação horrível, exatamente com esses sintomas que eu acabei de falar pra você. Fiquei com dificuldade de concentração, eu olhava as pessoas assim, aquilo já tava me irritando, dava a impressão que o coração ia sair pela boca, porque eu comecei a ter uma aceleração dos meus batimentos cardíacos, foi me dando uma sensação de fraqueza, eu comecei a ficar gelada, suando frio, daí eu precisei sentar, me deitar. E algumas das recomendações que os médicos podem dar para que você ultrapasse esses sinais e sintomas do dumping de efeito tardio, né, que acontece aí de 1 a 3 horas após a ingestão dos alimentos, é a reposição rápida de glicose. Então, o que você pode fazer? Pode estar tomando meio copinho de suco, meio copinho de refrigerante, comer um chocolate, alguma coisa que te forneça uma quantidade grande de açúcar para que você se sinta bem. Ou por que eles sempre orientam fazer uma ingestão rápida de alimento e você procurar ficar sentado ou deitado? Porque durante uma crise de hipoglicemia pode ocorrer o desmaio. Então, é importante que você saiba identificar se você está tendo ou não os sinais do dumping tardio para evitar que você tenha complicações relacionadas a isso. Porque ninguém quer sair por aí desmaiando. Se a gente estiver andando e cai uma queda da própria altura, pode bater a cabeça, pode se machucar, desmaiar dirigindo não é legal, não é mesmo? Então a gente precisa conhecer o nosso corpo, conhecer as nossas limitações, a quantidade para evitar de estar sofrendo os danos e as consequências do dumping, principalmente do de efeito tardio. Uma coisa que é muito importante saber é que não é bom e não significa que seja normal você apresentar dumping, tá? Cada caso é um caso.
Em alguns modelos, em algumas pessoas, é normal apresentar, mas esporadicamente. Quando uma pessoa ela passa a ter muitas vezes o dumping, aquilo começa a trazer transtornos mesmo para a vida, para o dia a dia, trazer muito mal-estar. Hoje, o mercado já disponibiliza algumas medicações que podem estar auxiliando na redução desses sintomas. Pois é, a tecnologia. Já existe medicação para isso. Então, se você já operou o estômago, se viu tendo e apresentando constantemente o dumping inicial, tardio ou até mesmo o intermediário, que seja, procure seu médico, procure o médico que fez a sua cirurgia, que faz o seu acompanhamento, peça para ele estar verificando a hipótese do uso da medicação. Além disso, existe também a possibilidade de estar sendo feito um procedimento cirúrgico voltado para estar amenizando esses sintomas. Aí você vai falar, Vanessa, vou passar por outro procedimento cirúrgico? Não. Não significa isso. Significa que, se o seu caso de dumping for grave, estiver te trazendo consequências, se o seu médico tentar outras opções primeiro, como por exemplo o uso da medicação, e ainda assim não surtir efeito, pode ser que o seu médico julgue necessário fazer uma cirurgia. Para quê? Uma cirurgia do esôfago para estar fortalecendo o músculo da cárdia, que é um músculo entre o estômago e a primeira parte do intestino. É claro que isso é mais complexo, para estar fazendo isso durante um tempo, o paciente vai precisar estar sendo alimentado por uma sonda, por uma jejunostomia, então assim, isso é mais complexo. Eu, particularmente, em todo esse tempo, tem mais de 10 anos que eu fiz a cirurgia, tem muito tempo que eu convivo com isso, posso falar para vocês que eu não tenho dumping frequentemente, eu aprendi a tá me posicionando com relação a isso, a estar me cuidando com relação a isso. Eu não conheço, e olha que eu conheço muita gente, eu vivencio, eu já orientei muitas pessoas com relação à redução de estômago, e eu não conheço ninguém até hoje que precisou fazer a jejunostomia em função dessa cirurgia para redução dos casos de dumping e para estar evitando a hipoglicemia, tá? Mas é aquilo que eu falei pra vocês desde o começo. A gente tem que trabalhar o quê? Trabalhar o corpo, sim, mas a mente. Não adianta você achar que a redução de estômago é a mágica. Pum, vou fazer a redução de estômago, minha vida mudou. Não. É uma jornada, é um processo. Tem a preparação, tem o durante, tem o depois e vai ser assim. Você vai ter que ser vigilante pro resto da sua vida. E como não é uma coisa simples, é por isso que eu me prontifiquei a estar dividindo com vocês um pouco dessa minha experiência. Por que que eu digo isso? Eu adoro, mas eu amo festa de criança, tá? Sabe por quê? Porque eu tenho paladar infantil, gente. E aí, eu adoro em festinha de criança. Todo mundo em casa sabe. Por quê? Porque ela vai ter tudo que eu gosto. Então, assim, se deixar, se eu não me controlar, eu como até passar mal, até ter dumping. Gente, que coisa de louco que é isso. É a cabeça. Então, quando eu vou numa festinha infantil, eu faço uma festinha pros meus filhos, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é falar, Vanessa, lembra, nada de exageros. Se eu começar a comer e eu ver que eu tô exagerando, opa, sinal amarelo. Atenção, Vanessa, nada de exageros. Porque eu não quero passar mal. E com isso, eu acabei aprendendo os meus limites. E quando a gente fala que pra uma pessoa que fez redução de estômago, o limite dela, às vezes, é uma colherada, é uma garfada, tem gente que acha que é exagero. Não é exagero. Às vezes a gente extrapola em uma colherada, em uma garfadinha e a consequência vem. Então, não é exagero. Olha essa história das festinhas infantis, como é que é legal. Pelo menos pra mim, tá? Olha o que acontece. Você chega na festinha, e pelo menos isso é a minha rotina quando eu vou na festinha de criança. Tem aquele monte de coisa gostosa, né? Então vem mini hambúrguer, mini cachorro quente, batatinha frita, salgadinho, gelatina, pipoca, algodão doce, não é assim? E aí, você tá lá conversando com as mães e com os pais dos seus filhinhos, né? Ou ali, todo mundo em família e tal. E aí você começa, come uma coisinha aqui, come uma coisinha ali, come uma coisinha ali, bebe uma coisinha aqui, bebe uma coisinha ali, toma refrigerante aqui, não é assim? É assim. E aí você acaba não se dando conta que às vezes você passou 1, 2 horas só comendo e conversando. Quando chega na hora do bolo, do parabéns, e que vem aquele bolo saboroso, lindo, e com aquele monte de docinho, você se esquece que você já tinha comido tudo aquilo de carboidrato antes, não é? Pois é. Aí começa a vir o bolo, docinho, e eu tenho um problema. Adoro docinho. Adoro, no sentido de não é de comer grande quantidade. Eu adoro experimentar os tipos de docinhos diferentes que o pessoal faz. Então, adoro brigadeiro. Olha, tô até salivando. Você gosta também? Eu gosto, tá? Então, vem lá o brigadeiro, o bicho de pé, vem o beijinho, vem o mousse de maracujá, vem o brigadeiro gourmet de limão. Gente, vem de tudo. Tudo. O povo é criativo, faz um negócio gostoso. E daí, às vezes, se você não se lembrar que você já tinha comido tudo aquilo antes, você come. E aí o que acontece? Lembra no dumping? Glicemia, glicose, muito açúcar, ó. O intestino tem dificuldade de metabolizar, pede mais insulina e o que vem? A hipoglicemia. É verdade. E daí acaba vindo, tendo mal-estar, passando mal, é uma sensação horrível, parece que a gente vai morrer. Então, o que eu faço? Atenção. Atenção para reduzir a quantidade e nada de exageros, mesmo tendo uma qualidade diferente de docinhos. Gente, é claro que isso é só um exemplo, né? Eu dividi um pouco com vocês do que eu tenho que me policiar. Pra mim,
ir num rodízio oriental, por um exemplo, não me faz cócega, porque eu sei que provavelmente eu não vou ter como fazer dumping depois disso. Por quê? Porque o alimento não é à base de carboidrato, a grande maioria, não tem muito açúcar, não é meu tipo preferido de comida. Então, cada um se conhece, precisa identificar o seu corpo, precisa identificar a sua rotina, o seu gosto e começar a trabalhar nisso. Eu tô falando isso, não é pra assustar. Às vezes você vai falar, Vanessa, eu tava pensando, eu tô pensando, eu tô me preparando, eu quero fazer a redução de estômago, eu tenho excesso de peso, eu já tentei de tudo, conforme você já falou, que você também tentou e você não conseguiu emagrecer. E agora você tá falando isso, eu tô com medo. Gente, medo serve pra uma coisa. Sabe pra quê? Pra deixar a gente no trilho. Pra isso que serve o medo. Não serve pra desanimar. Serve pra mostrar pra gente que as dificuldades existem. Sim, existe. Eu canso de falar. A redução de estômago não é fácil, não é pra qualquer um, não é. Mas ela é simples. É simples se você fizer tudo o que precisa ser feito. Se você tiver determinação. Se você bater firme em cima do seu objetivo, você consegue, você alcança. Eu posso te garantir isso, tá? A redução de estômago é uma transformação maravilhosa, dentro de todas as técnicas que existem, tá? Não tô falando de uma técnica específica da redução de estômago. Ela pode, sim, transformar seu corpo, seu peso, sua saúde, né? Porque não adianta falar, e tem muita gente que se esconde atrás do estereótipo de falar, eu sou gorda, ou gordo, obeso, né? Obesa e sou saudável. Gente, me desculpa. Eu já vivi isso. Não existe obeso, saudável. O seu corpo, o meu corpo, eles cobram um preço pra carregar o excesso de peso. Então, vamos lá, gente, vamos animar, vamos correr atrás dos nossos objetivos. Você também é capaz de perder peso, você também é capaz de passar por essa jornada. Não deixe que as dificuldades te atrapalhem a chegar no seu destino. Eu tô aqui pra te ajudar, porque eu sei que você pode. Essa transformação que ocorreu na minha vida pode acontecer na sua também. Eu eliminei aqueles 65 quilos, ó. Dei embora. Não quero mais. E eu espero que você também não pegue ele de presente aí, viu? Vamos lá, então? Não desanima, porque a gente quer ficar, ó, magrinho e com saúde. Tchau, tchau, gente!